Queria fazer uma pergunta sobre branding, né? Porque vocês fizeram um trabalho muito forte com branding. Primeiro com um projeto local aqui, lá com o Pretinho. Talvez a gente vai extrapolar aqui o sul do Brasil. E hoje vocês também têm um trabalho muito forte. Por exemplo, esse dia eu estava assistindo Palmeiras e Mirassol e tava lá o Asas no Campeonato Paulista e tal. Esse trabalho de branding, eu queria que você falasse um pouco disso, que ele tem sido muito forte também, né? Sim, sim, sim. A gente quase que se orgulhava disso, porque eu acho que fazia sentido em época que a gente era uma empresa ruim de marketing. E quando eu digo ruim de marketing, eu não estou falando dos nossos profissionais de marketing que eram ótimos. Uhum. Mas, por exemplo, eu tive à frente da área de marketing. Eu não sou nem formado em marketing, eu sou um cara mais, apesar de eu ser mais de humanas, eu tenho uma formação de vida técnica e sou mais de humanas e a gente fazia marketing muito focado em número. Uhum. E marketing não é só número, tem branding, né? Sim. E branding eu tinha quase uma incapacidade de saber como faz branding, né? Por exemplo, dos anos que eu fui responsável pela área de marketing também. Os primeiros anos todos foram comigo, né? Então, por muitos anos, a gente foi uma empresa focada totalmente em produto e experiência de usuário. Comercialmente, a gente foi aprendendo a crescer e a gente foi até se tornando bom. E marketing foi o último que nasceu. Quando que nasceu um marketing forte, eu diria assim, né? Com força. A entrada do nosso CMO, o Júnior Beltrão, que é um gênio mesmo, inacreditável assim, a capacidade de entender, porque ele teve, antes de Asas, ele tinha uma startup, nós compramos, então ele veio numa aquisição da Cold Money, e antes disso ele tinha uma agência gigante lá na área dele, em Brusque, onde ele veio, né? Ele tinha uma agência gigante, então ele sabia todo o beabá perfeito do outro lado, né? E a gente comprou a empresa e foi muito doido, porque quando a gente comprou a empresa, a gente estava comprando a empresa e não estava olhando para isso. No dia que a gente foi bater o martelo, que eu tive uma conversa com ele, que a Cold Money foi pós-pandemia, tinha dado errado, a gente estava bem pequenininhos e tal, e não tinha mais sede. Daí ele levou aonde? Na agência que ele era sócio até hoje. Eu disse, cara, tu é sócio de agência desse tamanho? Assim, pô, mas me explica aí da tua carreira de marketing. Ele contou e disse, cara, a gente tem um desafio de que a gente precisa ter uma pessoa para assumir esse papel. Topa o desafio? Ele disse, cara, eu gosto, topo. E ele viu nosso CMO assim. Que coisa. E é um gênio assim, ó, eu não encontraria no mercado. Não importa o quanto eu buscasse, eu não encontraria alguém tão exatamente preparado para estar no Asas, porque como ele gostava também de métrica, já tinha tido startup, ele era um cara de dados, um cara de números, é um cara quieto, ele não é aquele... O marqueteiro geralmente que dizia que é bom, é o cara que fala, que é um orador. Sim, sim. O Júnior, se tu pedir ele falar, ele fala com perfeição, mas ele é um cara mais na dele, não é um grande Low dado. profile. Low profile, não percebe, né? Parece mais nerd, sabe? Quando fala, é muito bem, mas é... Tanto que eu não tinha ouvido falar desse cara ainda. Exato, é um gênio, é um gênio. É um gênio. E quando ele assumiu, que isso faz 1 ano e meio, por aí, foi último trimestre de 2021, né? Ali a gente percebeu o seguinte, foi uma hora que a gente estava entendendo que, claro, a gente tem um foco em ir subindo no mercado, atendendo tudo que tem para baixo, a gente não deixa de atender, mas o target que a gente mira em comunicação, de branding, que até então ele é até meio abertão, assim, porque não tinha assim tanto gente olhando para isso, para branding, assim, em saber o ICP, que eles falam, que é o foco, que é o cliente foco. Ali, em fim de 2021, a gente entendeu que, cara, a gente tem que focar em falar para empresas. Vai ter o autônomo que não tem negócio, ele vai usar e vai funcionar, a gente vai entender ele bem, mas a gente tem que se comunicar falando para empresas. Então foi com ele que a gente chegou a essa conclusão junto, já nos primeiros meses dele, e aí a gente entrou em 2022 sabendo, cara, é empresas. E aí ele veio sabendo fazer. O que aconteceu? Ele internalizou 100% do marketing. O nosso PR é interno. Tu vai dizer, isso é uma loucura, é totalmente contra natural de você pensar em uma empresa e internalizar tudo. Só que assim, ele teve uma agência que tinha, sei lá, 100 pessoas trabalhando. Ele sabia cada pedacinho de como funciona cada uma dessas áreas. E a gente totalmente focado em dados do lado de dentro de casa, ele tinha muito potencial de fazer tudo no limite. Show. Aí a gente conseguiu chegar num ponto que, cara, a gente faz campanhas em nível nacional, em futebol, e consegue ser custo producente. Não é rasgando dinheiro como... Né, não posso falar, mas se você vê os nossos orçamentos, é 1/10 do que se gastaria para fazer as coisas que a gente faz. Porque o Júnior é um gênio, tem uma equipe genial embaixo dele, não é sozinho, claro, ninguém move montanhas. Ele tem uma equipe genial embaixo dele,
pessoas que já estavam com a gente desde o início, que tinham toda a capacidade, e ele Se conseguiu juntou. juntar pessoas novas, que também são gênios, e aí, cara, deu muito certo. Mas essa que foi a grande virada que vocês percebem, que em 2022 o Asus começou a virar muito diferente o jeito de se comunicar e de aparecer no mercado. E somou isso com também o orçamento, que a gente foi crescendo e tinha mais dinheiro para investir também. Sim, Né? sim. Mas eu diria assim, ó, a gente daria, se o Júnior não tivesse ali, a gente daria 1/10 do resultado que a gente tá dando. Tenho certeza absoluta. Absoluta. 1/10. E 1/10 é muita diferença, né? Você já consegue medir o resultado disso hoje em termos de branding? Sim, sim. Porque a sim. gente tá aqui dentro de casa, é fácil olhar, né? Sim, cara, assim, ó, vamos lá, branding é uma coisa que tu não consegue medir com Sim. dados, exceto o que a gente percebe de cliente acessando, buscando a gente, que sim, isso vem crescendo, o boca a boca vem crescendo, que já era alto, o Asa sempre mais da metade dos nossos clientes dizem que vieram por indicação do cliente, então a gente tem um boca a boca gigantesco. Isso aumentou nos últimos anos, e isso branding tem muito a ver, né? Sim. Ajuda. Mas assim, a coisa mais doida que a gente percebe é quando a gente anda em outros estados, a gente participando. Cara, tu vai num Cubo lá em São Paulo, vai em Nova Brás, em São Paulo, tu pega o elevador e diz, vocês são do Asas, pô, eu vi vocês na TV, pô, a gente usa vocês. Nossa. Isso Esse é o aí tu resultado. vê que é branding de mundo real, né? Sim, fato. De ir numa festa em Floripa com amigos e desconhecidos e todo mundo conhece o Asas. Isso é branding. Isso é branding, total.